Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo Peter Chá, Ronaldo Coutinho. Inscrevam, aqui tem os diversos vídeos. Hoje tem a atualização de El Ninho, Brasil e Santa Catarina. 15 dias estendidos, 15 dias e Santa Catarina. E aqui os nossos canais parceiros. Se o pessoal quiser nos ajudar no canal do Tempo, entre na sua conta normal, depois no YouTube Ronaldo Coutinho, pode ser no Valeu, ou aqui no Pix, no nome da Neide. Qualquer valor, uma vez por mês, está de bom tamanho e agradecemos bastante o pessoal que nos tem ajudado. Segna, seu GPS agrícola, uma importante ferramenta que pode ser comprado com desconto, avisando que vira propaganda no canal do Tempo. Aí é só avisar, terá desconto. Segna, catarinense de atuação na América Latina. Vamos valorizar o que é nosso, propaganda. Ei, moçada, aqui é o Antônio. E aqui é o Gabriel. Ó, e a gente tá aqui, ó, com o rei do GPS agrícola. Segna GPS. Nós vamos lançar uma música chamada O Rei do Agro. Então, o que acontece? Nós somos os reis do agro. E o Segna GPS são os reis do GPS, né, pessoal? Ó, e sabe o negócio? É o melhor que tem no mercado. Sabe por quê? Porque é 100% nacional, 100% brasileiro. Isso aí, vem ser junto o rei do agro com o Antônio Gabriel e os reis do GPS junto com a Segna. Como é que é a moda, ó? É mais ou menos assim, ó. De caipira humilhado pra rei do agro. De caipira humilhado pra rei do agro. Aí que a roça venceu, hein? Tamo junto. Antônio Gabriel e Segna GPS agrícola. Aqui a última atualização dessa madrugada. Mostra água quente aqui no litoral do Nordeste e água mais fria chegando aqui na corrente das Malvinas. E continua quente aqui na costa do Peru e Equador. Uns 2, 3 graus mais quente que o normal. Está realmente bem aquecido. Aqui nós temos os dois mapas, ó, mostrando aqui o mapa das 6 horas, das 3 da manhã, e aqui a última, vamos assim, a média dos últimos 7 dias. Observe que na média dos últimos 10 dias está aquecendo aqui o Pacífico, aqui na costa do Brasil uma mescla de água fria e água quente, um pouquinho mais frio aqui na costa da Bahia, mas no Nordeste mais próximo do normal. Aqui também, ó, um pouquinho mais quente nessa madrugada e mais quente aqui no sul e bem quente aqui na costa do 1 e 2 do Nino e no toda da parte do Enzo. Na média ele está aquecendo. Isso a gente vê aqui, ó. O Nino 1 e 2 voltou a subir, está com 2 e 3, e o Nino 3 e 4, que define o Ninho, Laninho, neutralidade, já está com quase 1 grau acima do normal. Se tivesse já em situação de El Ninho, seria um El Ninho moderado a forte. Ele está que nem aquele efeito chaleira. Ele começou a aquecer aqui, ó, a partir de abril, já chegou no 0,2, foi subindo, subindo, e agora está subindo mais ainda. Ele iniciou o processo de formação do El Ninho no oceano, na superfície do oceano está aquecendo. É como tu pegar uma sala vazia, gelada, colocar um aquecedor incandescente. Tu liga ele, está aquele vermelhão ali, gerando calor. Aqueceu já o ambiente? Não. Então ele está começando a aquecer em volta. Dali a 2 horas o ambiente já está menos frio. E dali a um dia já está completamente mudado o ambiente. Mesma coisa o oceano no oceano. Começou a esquentar na superfície, vai aos pouquinhos aquecendo em volta e vai aos pouquinhos modificando o clima do planeta. Isso leva aí quando ele começa nessa situação, vai levar aí de 30, 60, 70 dias. Por isso que é uma transição que nós estamos tendo agora. Saímos da situação de laninha, neutralidade, agora saímos da neutralidade quente, entramos no patamar de El Ninho no oceano e ele vai continuar aquecendo, ficando forte e começando a interferir mesmo ali entre julho, agosto para frente. Aí sim já começa a ter uma interferência. Começa num canto do globo, no canto do outro, vai aos pouquinhos, que nem o aquecedor. Aos pouquinhos tu percebe que já mudou, não está 100% mudado. Isso vai acontecer provavelmente ali de setembro para frente. Aí sim, no segundo semestre nós já estaremos com o El Ninho, tudo indica um El Ninho forte. E está subindo muito rápido. Aqui, ó, de julho a agosto, e de junho a agosto e de julho a agosto. Ou seja, isso aqui engloba o inverno climático e astronômico. Tu vê que está a situação, praticamente vai se manter o aquecimento toda a extensão do Nino, desde a costa da América do Sul até a linha data, e com mais intensidade o Nino 1 e 2, tanto aqui quanto aqui também. Aqui até fica um pouquinho forte, aqui ele chega a ter pontuais de mais 3. Então, essa aqui já caracteriza o início da situação de El Ninho, oceano e atmosfera, principalmente quando chegar agosto e setembro. Tu vê que toda essa região está aquecida,
o Atlântico continua indicando. Ele não pega muito bem o Atlântico, mas continua indicando um Atlântico um pouco mais quente que o normal na costa do Nordeste e aqui na costa sul. Aqui ele tirou um pouco daquela água fria, que tinha tanto aqui quanto nessa posição. Vamos pegar aqui já o final do inverno, primavera, para o pessoal ter mais uma ideia. Então, nessa situação, o que vai acontecer? Essa parte da Amazônia já começa a ter efeitos de uma irregularidade de chuva, problemas com falta de chuva, veranico mais prolongado, e começa a ter toda essa região aqui os incêndios criminosos que tem na América do Sul. Porque incêndio natural é 0,001% de ocorrência. No sul do Brasil, que ainda está com irregularidade de chuva, começa agora a partir de meados de final de junho, julho, começa a aumentar a chuva. Não é de uma hora para outra, ainda estamos com estiagem. Para o pessoal ter uma ideia, tem regiões Santa Catarina e Rio Grande do Sul que nos últimos 30 dias, e eu acho que Paraná também, não choveu praticamente nada. A partir desse dia 11 vira a chave. Vem uma frente fria, vai trazer chuva, ainda longe do ideal, mas vai trazer chuva. Semana que vem tem um pouco mais de chuva, ao final do mês mais um pouquinho, em julho começa a aumentar, então vai aumentando gradativamente a frequência. Aquilo que a gente falou lá em março, a primeira metade do inverno, maio, junho, ficaria mais irregular, com altos e baixas temperatura e irregularidade na chuva. Está acontecendo. Agora o mês de junho vai ficar frio. Ele começou quentinho e vai ficar frio agora na segunda metade dele. Final da primeira quinzena, segunda metade. Julho está indicando um julho de normal para frio. Agosto e setembro deve ficar em torno da média, um pouco acima, um pouco abaixo e já com instabilidade mais frequente. Isso também aumenta aquela situação daquelas trovadas de inverno que trazem granizo, vento e transtorno, alguns temporais e muito isoladamente alguma tempestade severa que possa trazer um dano mais geral. Isso é algo que deve acontecer, que não tivemos praticamente nos últimos 3 anos. Nessa parte aqui, ó, entre o sudeste e o centro-oeste, eventualmente alguma chuva vai ter também, como vamos ter agora nessa segunda quinzena de junho e julho, que não é comum. Então uma ou outra frente consegue passar e trazer essa chuva que vai ajudar um pouquinho na qualidade do ar, molhar um pouco. E no Nordeste a estação seca, onde é para ter, já se instalou. Na parte norte do Nordeste aqui está na finalização da estação úmida, ainda tem alguns eventos de chuva. Aqui está bem irregular, pode ter períodos de chuva forte, períodos de pouca chuva. Então ainda não tem uma interferência tão direta com o El Niño. Isso aí vai ter mais no próximo ano. E como o Oceano Atlântico aqui está indicando que fica mais quente que normal, ele deve ajudar a minimizar um pouco. Quando chega aqui de agosto a outubro e de setembro a novembro, novamente, o El Niño forte na primavera, o El Niño forte na primavera. E também o Oceano Atlântico continua indicando quente, tanto aqui na saída do inverno, quanto na primavera plena, no nosso litoral, praticamente toda a América do Sul, e próximo do normal aqui no litoral do Brasil. Nessa situação também, pegando que os dois mapas estão praticamente iguais, nessa situação nós vamos ter o quê? Irregularidade de chuva nessa parte centro-norte do país, a área central do país e sudeste pode ter muita irregularidade no começo da estação chuvosa, ora chove demais, daqui a pouco para, intervalo de veranicos. A estação da região entre Irecê, o Matopiba, a chuva chega mais tarde, de forma assim um pouco mais constante. Vai ser uma estação chuvosa talvez mais curta e com mais irregularidade. É que nem eu sempre comparo aqui no sul. No sul, por exemplo, nós temos um período que normalmente chove pouco em novembro. Quando é laninha, ele estica. Quando é o ninho, ele diminui. No Nordeste também, o período seco, vamos dizer que seja o normal de 4 a 6 meses, fica mais alongado. E a estação chuvosa mais irregular. Isso é um problema em relação às culturas. A única coisa de defesa que tem, além da irrigação, como isso é pouquíssimo, é o quê? É o escalonamento do plantio. Tentar o quê? Fazer com que pelo menos um plantio pegue um período favorável. A pessoa pode provavelmente perder 1 ou 2. Não dá para descartar que perca os 3, mas pelo menos 1 ou 2 vai para São Pedro. O outro consiga produzir. Por quê? Porque vai ter chuva na estação chuvosa? Vai. Mas são chuvas irregulares. Pode chover bem durante uma semana, 7, 8, 10 dias, e daqui a pouco passa 2 semanas sem chover. Então, por isso que tentar escalonar nessas áreas onde a chuva é mais irregular. Seria a região de Matopiba, a região de Irecê. Daqui a pouco Irecê, que esse ano teve problema de chuva em janeiro e fevereiro, pode ser que em janeiro e fevereiro seja melhor, seja pior o início. A mesma coisa da parte leste do Nordeste, que vai pegar depois a estação chuvosa lá de quando começa ali por mês de abril, maio, junho, vai ser também irregular, vai ser mais curta, pode até ser forte, mas vai ser mais curta. Vai ser um ano que vai ter problema com água no Nordeste. Não dá para dizer se vai ser terrível, uma seca devastadora, não.
Isso aí ainda não dá para dizer. Vai ter chuva no Nordeste na estação chuvosa? Vai, mas vai ser irregular. E a única maneira de conseguir vencer essa situação é escalonando o plantio com intervalos entre o primeiro, segundo e terceiro plantio. Tem chance de perder os 3? Tem, mas tem uma boa chance de pelo menos um dar certo. Para a parte de pastagem é uma situação um pouquinho melhor, agora a parte de reserva d'água é que é o problema. Talvez a quantidade não seja suficiente. No Mato Piba, na região do Mato Grosso, sul do Pará, Rondônia, Goiás, Tocantins e o Sudeste, pode ter veranicos que venham trazer problemas para as lavouras normais e as pastagens, alguns intervalos de pouca chuva. Normalmente o volume não se altera tanto, mas a distribuição dessa chuva. E no sul, o excesso de chuva. Lá no norte também, pode ter alguns veranicos um pouquinho mais compridos em algumas áreas do Pará e Amazonas e Rondônia, também com alguma dificuldade. Mesma coisa no norte do Tocantins. E aqui no sul, o excesso de chuva que pode atrapalhar a parte do plantio da safra de verão. Além de aumentar o custo custo normal de tratamento na fruticultura. De outubro até janeiro, começa a diminuir a intensidade do El Niño, mas ainda continua forte, mas ele dá uma diminuída em relação ao trimestre setembro, outubro, novembro, que é o ponto máximo dele. E aqui, vamos torcer para que isso aqui se mantenha, porque nem sempre ele segue o que o modelo está dando aqui no Atlântico, mas vamos torcer para que se mantenha, porque daí dá um auxílio. Então, nessa situação, o verão vai ser bastante irregular na chuva entre o centro-oeste e o sudeste, vai ter chuva, vai ter transtornos, mas vai ter períodos de pouca chuva. Isso pode refletir também na temperatura, momentos de calor forte com intervalos de temperatura amena. Geada tardia aqui no sul, não vou dizer que não tenha, e basta apenas uma noite para dar problema, mas a chance de ter algum problema com geada fora de época, entre final de agosto, setembro, dependendo da região, ou final de setembro, outubro, nas áreas mais altas, é menor. Aqui na nossa região não tem jeito, aqui é frio o ano inteiro, então algum risco pequeno vai ter. O problema que eu vejo para a fruticultura é principalmente a frequência da chuva, isso vai ter problema do aumento de custo no fungicida, a adubação também, o pessoal no centro-sul tem que ficar mais atento, não é a mesma maneira de adubar quando está seco, tu não pode jogar tudo de uma vez, senão tu perde, vai ter que fracionar essa adubação para ter uma eficiência melhor e ter menos perdas por erosão. Então, o pessoal converse bem, cada um com o seu técnico, ver como é que vai fazer essa situação nos 3 estados do sul, partes do Mato Grosso e partes de São Paulo. Na área do café também, vai ter chuva, mas pode apresentar períodos maiores de tempo seco. É uma situação que fica mais irregular a chuva na área de Minas, Goiás, São Paulo e alguma coisinha no Paraná. No pessoal ali também do sudoeste da Bahia, aquela área do cacau e do café por lá também pode ter uma certa irregularidade. Então, outra situação também do El Niño são vamos dizer assim, os temporais de primavera, de verão também, muitas vezes são bastante intensos. Tem que ficar bem atento nesse sentido. É uma irregularidade, sim. Aí me perguntou do vento. Talvez o vento seja um pouquinho mais forte ali do que o normal na costa leste do Nordeste, mais ou menos a altura ali de Rio Grande do Norte até aqui a Parda B, porque as altas vão passando mais na direção do Atlântico e ficam mais estacionadas ali, pode ter uma permanência maior de ventos na média, um pouquinho acima da média, isso pode ser um fator positivo para as eólicas. E na parte também do calorão, os modelos ainda estão bastante indefinidos, mas é possível que a gente venha a ter algum calor forte entre setembro e outubro no Brasil Central, que possa gerar algum calor aqui no sul do Brasil, mas dependendo da situação, não espera-se um calor muito, muito fora do padrão por muito tempo. Picos de calor forte, sim. E na parte da fruticultura, a qualidade do frio, normalmente em anos de El Niño não é ruim não, porque a temperatura fica mais estável, não desce muito e não sobe muito, isso pode ajudar a ter qualidade nas horas de frio, ainda mais que está indicando um julho de normal abaixo da média no centro-sul. Isso pode ajudar na qualidade vamos dizer assim, da dormência nas fruteiras de clima frio. Pessoal da parte ali também da cana-de-açúcar tem que ficar um pouco atento a uma irregularidade na entrada da estação chuvosa, cuidado com os fogos criminosos, porque em relação ao normal talvez seja mais acentuado esse ano. E na parte do vestuário, esse período frio que nós vamos entrar agora, do dia 11 de junho até metade de julho, pode ser muito favorável para as vendas de roupas de frio no centro-sul do Brasil, que nós vamos ter aí vários e vários dias
com temperaturas baixas. Aproveitar bem, mexer aí nas vitrines, nas promoções, nas propagandas, pode ter uma situação muito favorável à venda dos produtos relacionados ao frio. E na pesca, quem sabe alguma coisa de tainha também, com o vento sul chegando com mais força nessa semana. Então essa transição da neutralidade para o El Niño vai ser bem bagunçada aqui no centro-sul do país. Fica de vez com a situação de El Niño, provavelmente de agosto para frente. Os cereais de inverno vão ter problema com doenças também e talvez lá na frente a colheita. Geada nos cereais de inverno pode acontecer. Olha, não descartar 100% não dá, mas a chance é menor. No milho safrinha, pode ter algum risco de geada agora em junho e primeira metade de julho, assim como na área do café. Está se desenhando um período de frio meio fortinho. Então o pessoal tem que ficar um pouco atento. Não tem muito o que fazer. Aqui nós temos a água quente no dia 23 de maio e agora no dia 2 de junho. Intensificou, tem bastante água quente para aflorar. Então está indicando o quê? O fortalecimento e a rapidez da instalação do El Niño. Aqui, junho, rapidamente sobe, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Esse trecho aqui é o mais forte até aqui, até dezembro. Janeiro perde força, perde rapidamente força em fevereiro e continua com essa bolha de água fria em profundidade. O El Niño começa agora, deve atingir a fase forte dele na primavera, comecinho do verão. Quando chegar da segunda metade do verão, ele começa a declinar. Está indicando que pode ser um declínio rápido também. Se ele realmente seguir nessa situação, é provável que no segundo semestre de 2024 a gente já esteja indo para neutralidade total ou uma neutralidade fria. Então está indicando um El Niño curto e grosso. Na safra americana a gente tem sempre detalhado na previsão estendida, mas normalmente a influência maior é o quê? Uma chuva mais frequente a partir de julho para frente na metade leste do cinturão do milho e soja e na metade oeste mais irregular. Também vai ter algum impacto por lá, mas o pessoal pode acompanhar no vídeo de 46 dias, onde a gente atualiza todo dia na terça e sexta-feira. Então acompanhe o nosso canal, se inscreva, aqui tem os diversos vídeos, dê um like e compartilhe os nossos canais parceiros. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho, voltamos na quarta-feira com El Niño.